Louvado seja o nome do Senhor. Gravando. Vamos orar para ouvir a palavra de Deus. Pai de amor, essa é a sua palavra. Nós vamos estudar agora. Não é a nossa palavra, não é a palavra do homem, Senhor. É a palavra de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, junto com a tua palavra, nos ministrar uma unção poderosa, nos levando à tua presença, ao teu propósito, ao caminho de Cristo, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha falar conosco e que teu Espírito Santo venha nos limpar pela palavra, Pai. Em nome de Jesus, curando as nossas enfermidades, santificando as nossas vidas, nos prosperando no Senhor, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 34, no versículo 6. Este salmo fala do socorro de Deus na nossa vida, do auxílio de Deus para o homem a quem Ele ama. Diz assim no versículo 6: Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e livrou de todas as suas angústias. Glória a Deus, aleluia. Repita comigo: livrou, de todas as minhas angústias. Não são algumas, não são certas, são todas as suas angústias. Aleluia. A Bíblia fala: clamou este pobre. Ele clamou a Deus, ele buscou a Deus na dificuldade. Ele tinha muitos problemas. E não era só problemas que ele tinha, situações difíceis na vida dele, coisas a resolver, problemas a solucionar. Aqueles problemas que ele tinha deixavam ele angustiado, entristecido, machucado. E é no plural aqui, eram várias angústias, eram vários problemas, eram várias dificuldades. A Bíblia fala: clamou este pobre, e Deus ouviu e livrou ele de todas as suas angústias. Deus tem ouvido o seu clamor. Deus tem ouvido o seu clamor. Glória a Deus. Aleluia. E aqui ele começa explicando o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu gosto desse salmo porque ele começa depois a explicar para nós como Deus trabalha. E ele fala assim no versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Olha só, irmãos. Tem um anjo acampado. É o anjo de Deus, não é o anjo da tua guarda, não. É o anjo do Senhor. Aleluia. Que executa a ordem de Deus. Ele acampa ao redor daqueles que o temem. Glória a Deus. Aleluia. Por isso existe um anjo de Deus acampado ao redor da sua vida, ao redor de você. Versículo 8 fala: provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se protege e se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, porque nada tem falta àqueles que o temem. Aleluia. Tem faltado algo na tua vida? Tem faltado algo na tua vida? Isso não quer dizer que se faltava é porque você não teme a Deus, não, viu, irmãos? Porque nós passamos provação na vida, tá? Isso não é uma acusação contra você. Ó, você está faltando, é porque você não teme. Não, fique em paz. A palavra de Deus não vem para te acusar. A palavra de Deus vai vir para nos curar, para nos levar a Deus, para nos santificar. Mas aqui é uma esperança para nós. Porque aqui está dizendo assim: olha, quem teme a Deus não tem falta de nada. A primeira coisa que Deus nos ensina é o contentamento. De que quando nós estamos necessitados de algo, estamos privados de algo, quando nós estamos num momento de dificuldade, a ter contentamento. O que é isso? É paz com a vida. É paz com nós mesmos. É nós termos um ânimo mais longo. Está faltando coisas para mim. Eu estou até numa dificuldade financeira, por exemplo. Eu estou com dificuldade no meu trabalho, mas eu tenho a paz de Cristo. E a paz que habita dentro de mim, é como aquela letra fala: a paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo me vai bem. Né, irmãos? A paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor.
Não me guio por vista, alegre vou. Não olhe a circunstância, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo que habita dentro de nós, Senhor. Teu Santo Espírito que mora dentro de nós, que nos dá paz. A tua palavra fala: eu vos deixo a minha paz vos dou. Não a paz como o mundo tem, como o mundo vê, mas a paz de Deus que excede todo entendimento. A paz de Deus é aquela paz que nós temos dentro de nós, para o Espírito Santo habitar dentro de nós, e nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, por sermos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Sabemos que Deus cuida de nós, Ele é o nosso bom pastor, nada nos faltará. Aleluia. E a Bíblia fala: provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós seus santos, porque nada falta àqueles que o temem. E aqui ele começa dando um exemplo. Eu falei para vocês, ele exemplifica bem isso. Os leãozinhos necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que procuram ao Senhor, bem algum, nada lhes faltará. Ele dá um exemplo assim: o leão, que é o animal mais forte da selva. O leão, que é o animal mais preparado para a caça. O leão é o animal com mais capacidade de caçar. Então, quando ele fica com fome ali, quando ele quer comer ali, é só ele achar presa. É só ele identificar preso, o leão. E o leão ali, identificando a presa, é questão de tempo para ele ir lá e matar e ter ali o alimento dele. Mas aqui o salmista fala: o leão, aquele mais preparado, o mais forte, tem fome. Mas aqueles que confiam no Senhor, de nada tem falta. Sabe o que quer dizer isso? Que não é pela nossa força, que não é pelo nosso braço, mas é a nossa dependência de Deus. E através da tua fé, é Deus que te abençoa, é Deus que resolve os teus problemas, é Deus que tem a solução para a tua vida. Não é a força do teu braço. Talvez alguns aqui tenham boa capacidade no trabalho. O irmão Gilson, por exemplo, tem a confecção, sabe fazer, sabe costurar, sabe fazer o negócio. O irmão André ali, ele sabe fazer o trabalho dele, mas não é a capacidade dele ou a minha capacidade. Fala Deus que é a bênção do Senhor, que enriquece e não traz dores. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vinde, filhos, e ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda com a língua do mal, os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca e persegue a paz. Aí o versículo 15, que é onde eu queria chegar aqui da palavra de hoje, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu vou ler novamente. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, quando você lê a genealogia de Adão, em Gênesis capítulo 4, lá fala assim: Adão nasceu, viveu 100 anos, né? Estou chutando, não foi só isso, e depois teve um filho, e teve Caim, e teve Abel, e lá fala que teve Sete, e depois viveu tantos anos, e gerou filhos e filhas. E você vê lá, Sete, ele viveu 90 anos, estou assim, dando um exemplo só, não lembro se foi 90, e gerou filhos e filhas, e depois viveu mais 800 anos. E é interessante que a genealogia, desde Adão, passando por Abel, que foi morto e foi para Deus, e depois Sete, a genealogia de Sete, toda ela Deus escreve a idade e os dias de vida. Porém, a genealogia de Caim não escreve na Bíblia, não é contada na Bíblia. Você não vê a genealogia de Caim e os seus descendentes. Você não consegue ver lá porque não é escrita na Bíblia. Aqui fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus conhece cada dia seu. Deus conhece cada dia seu, cada dificuldade. Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece o seu dia a dia. Os olhos dele estão ouvidos à sua oração, ao seu clamor.
Deus conhece o teu dia, a dificuldade que você tem lá na empresa, lá no trabalho, ou a falta de trabalho, ou a necessidade de trabalho. Deus conhece isso. E o ouvido dele está à espera do teu clamor, para ter uma solução para você, uma solução para a tua vida. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para eliminar da terra a memória deles. Mas os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que o têm coração quebrantado, e os salva os contritos do coração. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Aleluia. Esse salmo, irmãos, está falando muito sobre o justo, que Deus conhece o dia a dia dele, que Deus ouve o seu clamor, que Deus livra das aflições, que Deus o abençoa, que está pronto ao abençoar. Mas eu te pergunto, quem é o justo? Quem é justo aqui? Tem algum justo aqui? Quem é justo diante dele? Justificação, segundo o dicionário, é o ato de tornar ou declarar justo. Justificação. Justificação é o ato de se tornar ou ser declarado justo. Por exemplo, uma pessoa é acusada de um crime. O Ministério Público vai lá e processa aquela pessoa, é acusada de um crime, e quer que ela pague pelos crimes dela. E a acusação vai lá no tribunal e formula a acusação dela. O juiz lê. E se o juiz verificar no processo e achar que a pessoa é inocente, o juiz declara que ela é justa, que ela não tem nada a pagar e que ela não deve nada daquilo. O juiz declara que ela não tem nada, que ela é justa. E ela pega aquele documento e ela acaba sendo salva, sendo livre daquelas acusações. A Bíblia fala que o nosso grande acusador hoje, todos sabem quem são, que é Satanás. Em Apocalipse 12 fala que ele é o acusador da igreja, é o acusador dos nossos pecados. Nós temos hoje, a Bíblia fala, um advogado, segundo João fala, um advogado justo e fiel, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele, além de advogado, é aquele que foi e pagou o preço dos nossos pecados. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 22. Justificação, irmãos, é o ato de perdoar ou declarar justo. É Deus nos perdoando e nos tratando como se nunca tivéssemos pecado. A Bíblia diz em Isaías, pode procurar em Romanos, mas a Bíblia diz em Isaías assim: eu mesmo sou o que por amor de mim apago as tuas transgressões e dos teus pecados já não me lembro mais. Eu mesmo, por amor de mim, apago as tuas transgressões, dos teus pecados já não me lembro mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu perguntei para você o que é o justo, porque esse justo que é abençoado, esse justo que é socorrido, esse justo que Deus ouve o clamor dele, que Deus socorre no meio das aflições, esse justo que, passando dificuldade, Deus vai lá e resolve os problemas dele. E a Bíblia fala no Salmo 34 que o justo clamou e Deus o livrou de todas as suas angústias. Quem é esse justo, meu irmão? Esse justo sou eu e você, que somos justificados por Cristo. Glória a Deus. O grande problema da igreja é que ela deixa o diabo. Eu vejo uma parte da igreja que não consegue vencer o pecado. Uma parte da igreja que não consegue vencer o pecado. E essa parte da igreja, por não conseguir vencer o pecado, se sente tão acusado que entrega os pontos e pensa assim: mas já que eu não consigo mesmo, eu sou
uma pessoa que não vence esse pecado mesmo, então eu vou até ficar na minha, eu nem vou falar muito não, porque eu sei que a coisa não está muito boa para o meu lado. Se eu orar muito, vai vir um raio do céu e vai me fulminar, e a pessoa não consegue crer numa resposta de Deus na vida dela, no milagre de Deus para a vida dela. Ela continua congregando, ela continua indo para a igreja, mas você não vê sinais de milagres na vida dessa pessoa. A Bíblia fala: os sinais seguirão aqueles que creem. Aqueles que creem, não está falando aqueles que não têm pecado, aqueles que não erram, é aqueles que creem. Glória a Deus. Os sinais seguirão quem crê. Mas eu vejo uma parte da igreja que não consegue vencer alguns pecados, que tem dificuldade. E por ela ter dificuldade, ela se sente acusada, se sente inferior. E por isso ela fica na dela, não tem ousadia espiritual. Aí eu vejo também uma outra parte da igreja, uma parcela da igreja, ela é mais madura, ela consegue vencer os pecados dela, são pessoas sérias, falam: eu não vou pecar, eu tenho essa brecha aqui, eu vou fechar, eu tenho outra brecha ali, eu vou fechar. Só que às vezes essa parcela da igreja, que é uma bênção, sem ela perceber, ela está confiando na obra dela, na capacidade dela de vencer aquilo. Pessoas sérias. As duas partes aqui são pessoas sérias, eu não estou criticando, eu estou só identificando aqui só. Essa parte aqui não consegue vencer o pecado, a outra parte consegue. Mas essa outra parte que consegue, ela não percebe que ela está confiando na capacidade que ela tem de não vencer aquilo. Ela se esforça, ela luta contra o pecado. Ela fala: não vou pecar, porque Deus me salvou, eu não vou pecar, não vou fazer isso. Só que dentro dela brota um orgulho espiritual, e ela sabe: eu não sou pecador. Eu não sou pecador. E se ela perceber, muitas vezes, acaba agindo de uma forma, muitas vezes, religiosa, confiando na obra dela. Justificação é o ato de se tornar justo. A graça de Deus é um favor que eu não mereço. Se eu mereço, eu não tenho a graça. A graça só vem para quem não merece. Romanos 3, versículo 22 diz assim: preste bem atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Em nome de Jesus, você é justificado por tua fé. Se você está no grupo que pecou, que não vence o pecado, ou se você está no grupo que vence o pecado, não importa, a justiça de Deus, ela vem para você através da tua fé. Talvez você esteja no grupo que ainda peca, que ainda erra, mas você crê. Você entende assim: eu não mereço, eu sou um pecador, mas eu creio que Deus me perdoa, eu creio que Deus me abençoa, em Cristo Jesus eu sou justificado dos meus pecados. Aleluia. Irmão, você é abençoado. E o grupo daqui que vence o pecado, que é uma bênção, ele deve entender o seguinte: olha, realmente eu parei com isso, realmente eu não fumo, realmente eu não bebo, realmente isso, aquilo, mas não é por isso que eu sou justificado, que eu sou abençoado. Eu sou abençoado pelo meu Senhor, que morreu na cruz por mim, que derramou o seu sangue por mim, e em Cristo Jesus eu sou justificado através da minha fé. Eu creio nele, eu creio que ele me salvou, eu creio que ele me justificou. Por isso eu sou santo, não pela minha obra, não por eu não fazer isso, não fazer aquilo. Não é a minha obra, é a obra de Cristo na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar, que me salvou e me justificou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: justiça de Deus, versículo 22, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus expôs como propiciação por seu sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, pela remissão dos seus pecados, dantes cometidos sob a tolerância de Deus. Isso, para demonstrar a sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Onde está a vanglória? Foi excluída. Baseada em quê? A lei das obras? Não, mas pela lei da fé. E Paulo ele faz como se fosse uma obra jurídica aqui, ele está concluindo aqui, diz assim:
Concluímos então que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Paulo parece aqui um jurista, porque ele conhecia muito a lei. Ele explica para nós, ele traz uma conclusão. Na conclusão que ele fala, nós concluímos então que o homem ele é justificado pela sua fé, pela fé dele em Cristo Jesus, independente das suas obras. O que quer dizer, irmão? Quer dizer que se você for um pecador, mas você crê em Deus, você é justificado. Aí você deve então permanecer pecador? Não, claro que não. Lógico que não. Porque se você permanecer no pecado, esse pecado que você luta, esse pecado que você guerreia, se você continuar nele, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Que uma hora esse pecado, como uma onda, vai te levar. Agora, mesmo se ainda você peca, Deus te ama. E se você crê, Deus te justifica e te abençoa. Mas não brigue com o pecado. Aí você pensa assim, eu queria, para finalizar, que você abrisse em 2 Coríntios 5, versículo 21. E talvez você pense assim, mas pastor, por que você está falando isso então? Afinal de contas, por que você sai lá de Salmo e você vem aqui em Romanos? O que você quer com isso? Nós estamos nesse tempo de pandemia, onde a igreja fechou. Esse vídeo que nós fazemos e mandamos para os irmãos, não é a mesma coisa que você orar junto com o teu irmão. A base da igreja é para sermos um em Cristo. Jesus disse assim, se 2 de vós concordarem a respeito de algo, quando ele fala 2, é que tem que ter unidade entre irmãos, tem que ter ali ajuntamento, tem que ter comunhão. E nesse tempo de pandemia, muitos de nós ficaram perdidos. Muitos de nós ficaram ali meio desamparados, assim. E é engraçado que se as coisas estiverem fáceis, estivessem boas, tudo bem. Mas as coisas não estavam tão fáceis e tão boas assim. Então muitos estavam sofrendo. E além dos problemas, os irmãos ligam a TV e nunca a TV foi tão bagunçada como hoje, irmãos. E é tanta notícia desencontrada. Você liga um canal e você vê tanta coisa pesada, né? Assim, sabe? Se o cara ficar o dia inteiro ali naqueles canais de notícias, tipo a Globo News, o cara desvia. O cara pega o revólver e não tem mais esperança. Às vezes eu evito, porque eu estava assistindo muito, eu estava ficando depressivo, entristecido, com tanta desgraça, porque você liga lá, gente morrendo, você olha depois, outra notícia, governador roubando, aí você vê lá, hospital cheio, e governador roubando, e respirador caro, e não tem respirador, aí você fala, meu Deus do céu, acabou a esperança. E muitos de nós, nesse momento, nesse tempo, foi se enfraquecendo na fé, e vai se enfraquecendo na fé. E eu percebo que muitos têm deixado de aplicar a sua fé em Deus. Meu irmão, Deus não é afetado pela pandemia, ele não pegou o coronavírus. Ele continua sendo Deus de milagre. Glória a Deus. Ele continua fazendo milagre, irmão. Glória a Deus. Será que agora a Bíblia fala assim, há algo impossível para Deus? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. A irmã deu um testemunho agora com a mãe dela, saindo de câncer, com uma certa idade, que é a idade que eles falam, já na idade que eles falam, e ela passou dando glória a Deus por tudo isso, como Miriam, dando glória a Deus pelo coronavírus. Deus não pode operar, Deus parou de operar, a Bíblia fala, agindo Deus, quem impedirá? Peraí, você está passando dificuldade financeira, o teu trabalho fechou? Deus pode fazer um milagre no teu trabalho. Aleluia. Na verdade, os maiores milagres eles saem nos momentos de crise. Fechou o trabalho, fechou a loja, não está acontecendo, dobra o joelho e vai para Deus. Ele tem um milagre grande para a tua vida. Glória a Deus. A situação apertou, a dificuldade chegou, Deus tem um milagre para você. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 21 diz assim: o que não soube o que é pecado, por nós foi feito pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que não conheceu o pecado, por nós foi feito pecado, para que nele
fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode declarar assim: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí o diabo vai te acusar do teu pecado, o diabo vai falar que você errou, que você pecou, o diabo vai falar: mas peraí, você fez aquilo, você estava fazendo aquilo. Mas você fala assim: diabo, a Bíblia fala que Deus, Ele apagou as minhas transgressões, e dos meus pecados Ele não se lembra mais. Aleluia. Eu sou justificado em Cristo, nele eu sou justiça de Deus. Glória a Deus. Você é justiça de Deus. Aleluia. Você é justiça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 E segunda palavra de Deus. Aleluia. Quando o justo clamou, o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Aleluia. 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 Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os contritos de coração. Os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas angústias. Esta palavra é para você, porque você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é justo do Senhor. Você em Cristo Jesus é feito justiça de Deus. Você vai clamar e Deus vai ouvir e responder as suas orações. A Bíblia fala que você vai clamar e Deus vai te livrar de todas as suas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Dona Márcia, irmã, mãe da Carol, que mora no Rio de Janeiro, lá tem um grande testemunho para dar. Mas eu creio em nome de Jesus que aqui no nosso meio nós vamos ter muitos testemunhos para glória. Amém. Vamos orar. Pode pausar, vamos orar. Em nome de Jesus.